Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer o amável convite para aqui estar hoje convosco, na pessoa do Sr. Orlando Carvalho. 3 anos depois, aqui estou e com muito gosto. Dado o tema da conferência, pareceu-me oportuno dizer-vos algumas palavras sobre o título da investigação científica A Harmonia Universal, procurando explicar como, na minha perspectiva, a investigação científica que se faz hoje, que se tem feito ao longo das últimas décadas e que se faz hoje, é importante para o esclarecimento espiritual da humanidade. E à medida que a humanidade se for esclarecendo espiritualmente, vai criando condições para uma crescente harmonia em cada um de nós, e criando essas condições, estaremos a dar um contributo para sintonizarmos com a harmonia universal, para tornarmos este planeta um planeta de harmonia. Começo então por vos trazer alguma investigação científica feita ao longo das últimas décadas. Não tive a preocupação de selecionar a investigação científica de ponta, as últimas coisas que foram feitas. Procurei selecionar investigação científica de qualidade que marcou, na minha opinião, a evolução científica nesta área nas últimas décadas. E começo por uma coisa muito simples. A telepatia, durante muitos anos, muito mal vista nos meios académicos, e finalmente, ao longo das últimas décadas, foi conquistando o respeito da academia. O estudo de troca de informação entre seres humanos e outros animais, sem o uso de órgãos dos sentidos e sem utilizar outros meios físicos. Todos sabemos isso. O que se procura na investigação, registar os dados, tão objetivamente quanto possível, e eliminar outras causas e explicações. Muita investigação tem sido feita nesta área e eu selecionei a investigação feita em animais porque, relativamente à investigação feita em seres humanos, há muitas vezes alguma desconfiança. Será que há aí alguma batota? Selecionei então experiência feita em animais, neste caso feita em cães, por um investigador inglês, Rupert Sheldrake. E o que é que o Rupert Sheldrake fez? Ele atentou que muitas pessoas dizem que quando estão para chegar a casa, os seus animais, nomeadamente no caso dos cães, alguns cães, ou muitos cães, sinalizam a chegada do dono a casa. Isso acho que acontece com muitos de nós. Tenho casos em minha própria casa, na minha família. Está descrito nos livros há muitos anos. Quando o dono está para chegar, o cão aproximar-se da entrada da casa. E para estudar isso, do ponto de vista científico, o que é que Rupert Sheldrake fez? Colocou várias câmaras no espaço onde cada um dos animais estudados se movia, cada um dos cães estudados se movia, de forma a perceber exatamente o que é que o cão está a fazer ao longo de algumas horas. E, nesse mesmo tempo, colocou uma câmara no dono do animal que sai de casa para situações diversas. Em alguns casos para ir para o trabalho, em outros casos para ir às compras, para ir ao cinema, enfim, situações diversas. E então procurou comparar as imagens, ver o que é que acontecia. E, meus amigos, de facto, num número muito significativo de casos, em muitos cães, antes do dono, ou quando o dono está para chegar a casa, deslocam-se para a porta, para o portão, para a janela. Estatisticamente determinado, pode ser feito, reproduzido por quem quiser. É hoje aceite que, de facto, há muitos cães que, no tempo em que o dono decide de regressar a casa, está a fazer o caminho de regresso a casa e o cão aproxima-se da porta de entrada, do portão, da janela. Passo agora a outro caso. Experiências de quase morte. Situações estudadas em pessoas ressuscitadas, depois declaradas clinicamente mortas,
durante alguns minutos, durante horas, durante dias, em alguns casos. Fruto de acidentes graves, fruto de doenças graves, em que as pessoas ficam numa situação de praticamente morte física. Também se descrevem estes casos em pessoas que, ao morrerem, contam, a partir do leito da morte, aquilo que vem, aquilo que está a acontecer à sua volta. E então, o que é que caracteriza as experiências de quadro de morte que foram começadas a ser estudadas de uma forma científica a partir da década de 60 do século passado pelo médico norte-americano Raymond Moody, mas que depois foram estudadas por muitos outros investigadores. O indivíduo começa por se ver fora do corpo físico, geralmente descreve-se que está a ver o seu próprio corpo físico, deitado na cama, sentado em qualquer sítio, deitado no bloco operatório. É feita uma descrição de uma passagem de um túnel escuro, é feita a descrição da visualização de outros seres na mesma dimensão, não física, por vezes familiares ou amigos já falecidos, e é feita a descrição de que, ainda da altura, um dos seres que aparece é um ser de luz, um ser radioso, que sugere, não verbalmente, telepaticamente, a avaliação da vida da pessoa. Que a pessoa faça uma avaliação da sua vida. E a pessoa vê instantaneamente, como que em filme, tudo aquilo que fez ao longo da sua vida, tudo aquilo que disse, tudo aquilo que pensou. É uma avaliação momentânea, mas que as pessoas descrevem, naquele momento, perceberam que se calhar ainda não era a altura própria para deixar o mundo terra. Se calhar ainda era útil continuarem cá mais algum tempo. E decidem regressar. E nessa altura acordam no seu quarto, na enfermaria, por vezes na própria urna. E é curioso que é descrito nestes casos que a partir daí as pessoas vivem de uma forma mais tolerante para com os outros, vivem sem medo da morte, vivem numa situação de maior equilíbrio emocional, de maior harmonia, em termos gerais. Um terceiro caso, os chamados relatos de supostas vidas passadas. Desde há muito que é conhecido que há pessoas que descrevem situações vividas 50, 100, 200 anos antes, numa existência anterior. O estudo científico disto, a investigação científica em torno deste tema, é feita como? Registando o relato que é feito dessas supostas vidas passadas, procurando relações dessa própria pessoa, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, com a situação anterior, e normalmente em termos de investigação científica, se há uma relação direta, se uma pessoa que vive na Índia e diz ter vivido há 200 anos atrás na Alemanha, tem familiares que estiveram imigrados na Alemanha nessa situação, enfim, deixa-se de investigar, há uma conexão direta, deixa-se de investigar. O que os investigadores científicos fazem é investigar quando não há conexão nenhuma entre aquilo que a pessoa descreve e a situação anterior. Depois de tudo isto bem estudado, então o que é que os investigadores fazem? Vão ao local referido como da existência anterior procurar registros físicos daquilo que foi relatado. O grande investigador nesta área foi o professor Ian Stevenson, que dedicou toda a sua carreira à investigação nesta área, ao esclarecimento nesta área, constituindo, na Universidade da Virgínia, em que era diretor do Departamento de Psiquiatria, uma equipa de psicólogos e psiquiatras que estudaram, têm vindo a estudar ao longo de décadas aquilo que acontece nestes casos. O professor Stevenson entendia que o homem adulto mente melhor que a criança é mais transparente naquilo que diz, e, portanto, entendeu estudar só crianças até aos 6 anos. E então tem estudado, ele já faleceu, mas a equipa dele tem estudado ao longo de décadas muitos e muitos casos relatados um pouco por todo o mundo. Estudaram já cerca de 3.000 casos.
e o que é que então é descrito pelas pessoas que evocam supostas vidas passadas. Citam nomes, os seus nomes na existência anterior, dos pais, dos irmãos, da família em geral, dos colegas de trabalho, enfim. Descrevem objetos, acontecimentos, os locais onde viveram, cenas de onde trabalharam, cenas que aconteceram naquela época. Verbalizam, por vezes, palavras, termos, frases relacionadas com o assunto, muitas vezes da língua do país onde dizem ter existido, quando não aprenderam na existência atual, não aprenderam nada relacionado com essa língua. E foi-se verificando que, ao confirmar a existência de dados físicos, registros físicos da existência das pessoas, foi-se percebendo que havia realmente uma relação interessante daquilo que era dito com a realidade. Normalmente, essa relação é variável. Em alguns casos, 80% a 90% daquilo que é descrito pela criança verifica-se ser verdade. Em alguns outros casos, apenas 30% ou 40% é verdade. Mas não deixa de ser impressionante para a ciência oficial que haja um número relativamente elevado de casos, 3.000 casos estudados por esta equipa, e em que muitos deles são confirmados no local onde foi descrito o nascimento anterior, onde foi descrita a vivência anterior. Mas mais impressionante ainda é o facto de algumas dessas crianças terem defeitos de nascença que dizem corresponder a determinados acidentes na vida passada e ser confirmado, em alguns casos fotograficamente, que o indivíduo que realmente existiu com aquele nome, naquela cidade, naquele local, que viveu naquele local, tinha uma cicatriz em tudo semelhante à deformação que a criança apresenta à nascença. Estão milhares de casos estudados, 3.000, e destes 3.000 estão absolutamente confirmados 68%. O professor Stevenson foi um investigador de grande qualidade, numa área não muito tradicional, mas sempre foi muito respeitado pela academia. E vejamos, 68% são mais de 2.000 casos em que as crianças dizem: eu vivi acolá, chamei-me assim, a minha vida foi assim e assim assado, e depois se vai ao sítio e está confirmado que existiu essa pessoa, se chamou assim, teve esses pais, trabalhou assim. Eu direi que perante estas evidências é difícil, não há mais espaço à ciência oficial para dizer isso não existe. Não vale a pena gastarmos tempo com isso. De cada vez mais, as evidências da investigação científica que é feita obrigam a ciência oficial a estudar mais. Deixem-me dizer-lhes que, sobretudo depois do esclarecimento científico da situação, depois de se verificar que existiu aquele ser alguns anos antes, com aquelas características, muitas vezes colocando em contacto a criança com a família anterior, colocando as duas famílias em contacto, o que resulta é normalmente uma situação harmoniosa em torno da criança em que evoca a suposta vida passada na sua família e na família anterior. Ainda mais um exemplo: transcomunicação instrumental. Todos nós sabemos da existência de imagens, de imensas mensagens visuais, imagens e não só, sonoras, mensagens sonoras, de seres fisicamente mortos descritos ao longo da história da humanidade. Normalmente foram utilizados instrumentos mediúnicos, médiuns. Mas muitas vezes a humanidade se questionava, alguns investigadores questionavam: será possível um dia serem utilizados instrumentos eletrónicos e não pessoas? Porquê? Porque a pessoa pode aqui ou ali falhar, pode aqui ou ali ter uma tendência para fantasiar um pouco. Será que um dia isso é possível? Bem,
não foi um cientista, mas foi um artista, Fredrik Jørgensen, um pintor sueco, que em dada fase da sua carreira resolveu fazer uma pequena incursão no cinema e estava a realizar um filme voltado para a natureza e, sobretudo, para os pássaros, para as aves, e resolveu, numa propriedade que tinha herdado no sul da Suécia, colocar um gravador de som durante a noite para gravar o som da floresta e, nomeadamente, a chilreada da passarada ao alvorecer, para depois utilizar como o som de fundo no seu filme. E quando no dia seguinte foi buscar o gravador, o Fredrik Jørgensen ficou surpreendido, porque no meio do som da floresta, das folhas, do vento e depois da chilreada dos pássaros, ele encontrou vozes, gravação de vozes. E ficou muito intrigado. Ele estava sozinho com a mulher na propriedade, a propriedade era grande, estava toda morada e, portanto, ninguém podia lá entrar. Como é que era possível aparecerem-lhe vozes gravadas no meio da sua floresta, da sua pequena floresta? Bom, resolveu então colocar o gravador mais algumas noites. E nos dias seguintes ia ouvir. E sempre apareciam vozes gravadas, até que à terceira ou quarta noite lhe apareceu a voz que ele identificou como da falecida mãe, tratando-o por Friedel, e era assim que ela normalmente o tratava, e falando de coisas que só ele e a mãe conheciam. O homem ficou desvairado. Mas o que é isto? Ele não acreditava em nada. Bem, mas resolveu tentar investigar o assunto e levou essas gravações à Universidade de Freiburg, onde ele sabia que havia um departamento de parapsicologia importante e que fazia investigação nestas áreas. Desde então, aquilo que hoje se chama transcomunicação instrumental tem vindo a ser estudado. Ele próprio, Jørgensen, dedicou os restantes anos da sua vida ao estudo daquilo que foi uma gravação casual de vozes, mas que depois se veio a verificar, há gravações de vozes e mensagens em aparelhos de rádio dessintonizados, fora de estação, onde faz com paciência, com algumas técnicas, pode chegar a um momento em que se conseguem ouvir algumas vozes, algumas mensagens, mas que estão hoje gravadas também a partir de aparelhos telefónicos, de aparelhos de fax e de computadores. Há mesmo algumas imagens gravadas, a gravação de algumas imagens de vídeo, embora de muito fraca qualidade. Estão hoje milhares de mensagens gravadas. Mas a ciência oficial sempre tem uma desconfiança grande em relação a estas situações. Mas, no entanto, a investigação vai progredindo e a verdade vai brilhando. E, neste caso, parece muito útil que alguns investigadores, nomeadamente o italiano Daniel Goulart, se tenham lembrado de adotar aqui as mesmas técnicas da acústica que são utilizadas quando, pelas polícias de investigação europeias e pelo FBI norte-americano, são utilizadas quando uma pessoa diz que não esteve no local de um crime, nega a sua presença no local do crime, mas há uma gravação onde aparece uma determinada voz que parece ser a sua. Ora, nesse caso, os departamentos de acústica têm hoje a capacidade de comparar a voz da pessoa com a voz que aparece no local e de identificar se ela tem as mesmas características ou não. E isto está de tal forma apurado que serve de prova em tribunal para incriminar o indivíduo. Ora bem, o que é que alguns investigadores europeus têm feito agora na transcomunicação instrumental? Compararem a voz de quem se anuncia com a voz que esse mesmo ser tinha gravada enquanto estava no mundo físico. E realmente, meus amigos, estão determinadas exatamente as mesmas características das vozes. Poder-me-ão perguntar, bom, mas então podemos dizer que a teoria das vidas sucessivas, ou a teoria da reencarnação, está cientificamente aceite? Está cientificamente provada? Não, não o podemos dizer ainda. A ciência oficial admite estas evidências, mas ainda não aceita
a teoria da reencarnação como uma verdade científica. Considera que ainda não está cientificamente demonstrado. Mas agora digo eu, também não está cientificamente demonstrada a inexistência da vida para além da morte física. E, na minha opinião, as evidências de ordem científica que aí estão são suficientes para obrigarem, digo de novo, a ciência oficial a estudar, a investigar todas estas áreas no sentido do esclarecimento espiritual da humanidade. Estou-vos a falar dos fenómenos parapsicológicos, durante muitos anos estudados no mundo da patologia, mas hoje enquadrados nos parâmetros da normalidade. Felizmente. Quem vê uma imagem, quem ouve um som, quem capta mensagens ou emite, não é tolo. Não é estudado no âmbito da patologia, mas sim da normalidade. Claro que estas são situações difíceis de serem estudadas, pelo caráter geralmente espontâneo e por vezes inconsciente com que aparecem. Muitas vezes a própria pessoa não se apercebe muito bem dos fenómenos que vivencia. E tem muita dificuldade em marcar hora e local para que isto ou aquilo aconteçam. As coisas acontecem quando acontecem. Por isso é difícil reproduzi-las em laboratório. Mas não se pode dizer que não existem, porque elas estão estatisticamente comprovadas. Há então necessidade de mais e melhor investigação científica de caráter multidisciplinar. Estes fenómenos hoje já não são estudados só pelo parapsicólogo ou só pelo psicólogo. Também pelo médico, pelo físico, pelo matemático, pelo filósofo, que congregam esforços no sentido de esclarecer a humanidade. E hoje fala-se que é necessário manter a investigação científica segundo o rigor do seu método, mas admite-se que para um maior esclarecimento da humanidade, é necessária uma certa alteração de paradigma. E vai sendo consensual de que o método científico tem que ser mais abrangente, holístico, admitindo experiências diretas de menor objetividade, mas que não é por isso que não existem. Existem e devem ser estudadas. Há algum consenso neste sentido. Fala-se pouco do resto, e eu gostaria de trazer aqui. Na minha opinião, é muito importante nesta área uma sintonia com os valores universais. Para que a investigação nesta área seja frutuosa, é necessária autenticidade. O investigador não pode embriagar-se em tentar demonstrar que aquele é o caminho, desvirtuando um bocadinho os resultados que consegue. Tem que respeitar a verdade, de uma forma autêntica. E deve-o fazer, na minha opinião, com grande desprendimento. Não é para seu prazer, não é para isto, não é para servir estes ou aqueles interesses, nomeadamente económicos. Na minha opinião, a verdade nestas áreas deve ser encontrada com grande desprendimento, sem se procurar o enriquecimento material, quer por parte do instrumento mediúnico, quer por parte do investigador. Cuidado com isso. Não se pode ter sol na ira e chuva no naval ao mesmo tempo. E a área espiritual é uma área da maior delicadeza. As coisas têm que ser feitas com grande simplicidade. Porquê e para quê o médium ou o investigador que fazem o seu trabalho começarem a pensar que são os maiores, que têm grandes características, que são isto ou aquilo? Somos todos iguais e podemos fazer um caminho bonito se nos colocamos com simplicidade ao serviço do outro, ao serviço do todo. Com sentido de desprendimento, com sentido de utilidade. E gostaria então de vos deixar alguma fundamentação teórica em relação à investigação que está a ser feita. Hoje, alguns autores admitem, eu admito, que cada um de nós é uma partícula de energia. Na concepção do pensador norte-americano Harvey Spencer Lewis, há um século atrás, ele dizia: o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por uma alma. A muitos poderá parecer quase a mesma coisa, mas há aqui uma diferença muito grande. Quando nós nos perspectivamos como um corpo físico,
animado por uma alma que quase sentimos que é algo exterior, respeitamos, não sei o que e tal, mas é uma coisa exterior, nós somos isto e aquilo, bem, é uma coisa. Quando nós nos assumimos como uma alma, como uma partícula de energia, revestida temporariamente por um corpo físico, nós focamos-nos no que é energia, no que é espiritualidade. E então assumimos uma dimensão maior das coisas, menos ligada ao mundo material, mais abrangente, a visão espiritualista. Claro que a ciência viveu de costas voltadas para isto. Mas a mecânica quântica abriu janelas a uma explicação científica desta perspectiva. Na minha opinião, muito reforçada com a teoria das superstrings ou supercordas de John Schwartz e Michael Green. E o que é que dizem estes autores? Dizem que tudo é constituído por energia. Mesmo as mais pequeninas partículas de matéria que estão estudadas, o eletrão, o quark, são finalmente constituídas por energia, em forma de filamentos, pequeníssimos filamentos de energia, que vibram. Quando vibram relativamente pouco, constituem os corpos materiais. Quando vibram bastante, constituem corpos diáfanos, nomeadamente a alma, o espírito. E então, tudo é energia em diversas formas. Estamos a regressar ao que Einstein postulava há um século atrás. E estamos a admitir que, afinal, o universo é todo constituído por uma e a mesma coisa, energia. Um todo interligado. Vamos agora admitir também que a força dessa energia se pode exprimir pelo pensamento. E, curiosamente, hoje alguns autores postulam que no pensamento as regras são diferentes de outras áreas de estudo, como o magnetismo ou a eletricidade. Enquanto no magnetismo dois polos de sinal semelhante se repelem e dois polos de sinal oposto, o positivo e o negativo, se atraem, no mundo do pensamento, no mundo da espiritualidade, as coisas passam-se ao contrário. O polo positivo atrai o polo positivo, atrai o que é positivo e, ao mesmo tempo, repele o que é negativo. E cada um de nós, ao longo da sua vida, ao longo do seu dia-a-dia, pode ter momentos de positividade em que se abre como partícula de atração, como polo de atração às forças positivas, e pode, e tem, infelizmente, momentos de pensamentos negativos para si próprio ou para os outros, abrindo caminho à entrada de forças de características negativas, de forças de características inferiores, sintonizando com elas. Isto quer dizer que poderemos admitir, quer no plano físico, quer no plano espiritual, a formação de redes de seres espiritualmente evoluídos, mais evoluídos, que se podem atrair uns aos outros e movimentar em conjunto. E, da mesma maneira, seres ainda pouco evoluídos que possam sentir-se bem uns com os outros e que se possam movimentar da mesma maneira. Podemos admitir que eles nos podem influenciar, quer os de características positivas, quer os de características negativas. Agora, eu penso que o espiritualista autêntico percebe que cada um de nós é verdadeiramente responsável por aquilo que pensa, por aquilo que diz, por aquilo que faz, por tudo aquilo que lhe acontece. Ele está sujeito à influência de outros, seres físicos ou seres espirituais. Está sujeito à influência. Mas essa influência só se faz se ele a aceita, se ele a consente. Quando o ser humano se assume como um ser pensante independente e procura o pensamento positivo, honesto, sereno, puro, ele está a ser um polo de atração do que é puro, do que é positivo, do que é elevado. E ele está ao mesmo tempo a repelir
aquilo que não presta. E, obviamente, que infelizmente, o contrário também é verdade. Quando duvidamos das nossas capacidades, quando achamos que não somos capazes de fazer qualquer coisa, ou quando desejamos ao vizinho qualquer coisa de menos bom, estamos a atrair aquilo que não presta. Mas somos nós que abrimos a porta, quer ao que é bom, infinitamente bom, quer àquilo que ainda não é bom, que atualmente, no momento, não presta. Admite-se que estamos todos a fazer uma trajetória evolutiva pelo esforço, pelo mérito de cada um. Eu digo todos porque cada um de nós, nos seus momentos de meditação, de serenidade, sempre deseja ser amanhã melhor do que é hoje. Mas também admito que no cantinho do cárcere, o maior dos bandidos, quando está sereno e tranquilo, de si para consigo, deseja no dia seguinte ser melhor do que é hoje. Acredito que não há ninguém que em serenidade deseje ser amanhã pior do que é hoje. Estaremos todos a fazer uma trajetória evolutiva por força do nosso esforço, do nosso mérito. E assim vamos respeitando cada vez mais as leis universais. E assim vamos cada vez mais fazer um caminho de integração, de fusão com essas leis, com o todo universal. Ainda uns breves tópicos. Como é que esta perspectiva espiritualista pode influenciar o nosso dia-a-dia? Na saúde. Bom, o espiritualista assume-se como o gestor do seu corpo físico e tem que fazer uma gestão apropriada para que o veículo se mantenha bem neste planeta, para que sirva aos seus próprios interesses. Tem consciência de que a exacerbação dos sentidos provoca momentos de simpatia, de satisfação, de prazer físico, mas vai percebendo que muito mais do que esses momentos de exacerbação dos sentidos, com uma satisfação momentânea, um prazer momentâneo, muito mais do que isso, vale uma via equilibrada, serena, tranquila, procurando a progressão espiritual que está fazendo. E isso sim proporciona prazer, satisfação, com outra qualidade, de outro nível, de outra dimensão. Claro que o espiritualista questiona as patologias, ainda que físicas, têm origem no corpo ou têm origem no espírito. Para o espiritualista, têm origem no espírito. Tem consciência de que, se hoje tem um problema, tem uma patologia a nível do corpo físico, isso resulta de um comportamento, de uma situação que viveu menos bem, onde fez menos bem, fez no presente, fez no passado recente, ou fez num passado mais longínquo. Por isso, procura focar cada vez mais a sua atenção na prevenção, consciente da lei de causa e efeito, consciente de que quando faz as coisas direitinhas, faz as coisas bem, mais cedo ou mais tarde, as coisas estão bem, estarão bem, também sob o ponto de vista físico. E se faz as coisas mal, mais cedo ou mais tarde, feito um bumerangue, está a apanhar com os frutos, os maus frutos desse seu mau comportamento. E então é o prazer do comportamento equilibrado. O espiritualista tem tendência a ter um comportamento equilibrado pelo prazer que tem disso. Não porque é obrigado, mas pelo prazer que tem. Pelo prazer que sente em se manter equilibrado, em se manter de acordo com as leis universais. Claro que para isto é importante ele conhecer-se. A vantagem do autoconhecimento é grande. A pessoa procurar, estão métodos de relaxamento, de meditação, para a pessoa ir ao encontro de si próprio, para a pessoa tentar perceber quem é, de onde vem, para onde vai, para onde quer ir, procurando estar de bem consigo, estar de bem com o outro, e estar bem com o todo. Há técnicas as mais diversas, eu respeito-as, não digo esta é melhor ou aquela. Cada um procura por si como se pode encontrar a si próprio, como pode perceber as vantagens de sintonizar com as leis universais
já não porque a sociedade o obriga, já não porque a sua própria consciência o obriga, mas pelo prazer de se sentir em sintonia com a harmonia universal, com a inteligência universal, com a paz, com o amor universal. E deixem-me dizer-lhes que, apercebendo-nos de que há aqui uma trajetória evolutiva, talvez seja bom alguma reflexão diária, 5 ou 10 minutos por dia, em que possamos fazer aquilo que antigamente se chamava o exame de consciência diário. Não estará muito em moda atualmente, mas eu acho que é uma forma muito interessante de nós chegarmos ao fim do nosso dia e durante 5 ou 10 minutos podemos, de uma forma serena, pensarmos o que é que ao longo do dia de hoje eu fiz de que me envergonho. O que é que eu gostava verdadeiramente de não ter feito? E porquê é que eu fiz isso? O que é que aconteceu? Porquê? E como é que eu hei de fazer amanhã para, numa situação semelhante, não voltar a acontecer? O que é que eu tenho que corrigir? Onde é que eu tenho que limar esta minha aresta? E prometermos a nós próprios que nas 24 horas seguintes não vamos cometer esse erro outra vez. E ao fim de 24 horas dizemos, ora cá estou eu, cometi ou não cometi, fiz ou não fiz. E se fiz, como é que eu hei de fazer para amanhã então sim não conseguir que não aconteça, não cometer este erro? E meus amigos, quando o fazemos de uma forma serena, forte, pura, de intenção, pode demorar semanas, meses, anos, mas chega um momento em que nós sentimos que vencemos, que já não estamos em condições de cometer mais esse erro. Vencemos-nos a nós próprios, estamos melhores, estamos mais acima. E esses é que são os grandes prazeres do espiritualista, mais do que a exacerbação dos sentidos. E esse é que é o caminho do aperfeiçoamento. Esse é que é o caminho da espiritualidade. Deixem-me resumir em 3 pontos aquilo que vos trouxe aqui hoje. Na minha opinião, as muitas evidências da existência da vida para além da morte física aconselham um grande esforço da ciência que esclareça todos os fenómenos descritos e essa possibilidade, a possibilidade que a ciência vai admitindo da existência da vida para além da morte física. Não é razoável que um cientista hoje possa dizer isso não existe, não percamos tempo com isso. Não é mais razoável. É necessário que a ciência oficial se debruce, estude e assuma a sua obrigação de esclarecer a humanidade, de contribuir para o esclarecimento espiritual da humanidade. A via do autoaperfeiçoamento, pelo nosso esforço, sem proteções físicas, sem favores espirituais, o que contrariaria a justiça universal, acho que é algo que nós devemos de ter a nossa atenção. Pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, não poderia ser de outra maneira. Eu tenho todo o respeito por quem invoca o alto. Mas deixem-me dizer-lhes, na minha opinião, nós só conseguimos quando conquistamos o direito para conseguir. Evocamos, desejamos, pedimos, mas a melhor maneira de pedirmos é arregaçarmos as mangas e pormos pés ao caminho, colocando a nossa energia naquilo que temos que fazer, ajudando os outros naquilo que lhes cabe a ser feito. E esse é o caminho em que nós vamos progredindo espiritualmente. E esse é o caminho em que nós vamos encontrando a luz. É o caminho em que nós vamos encontrando uma progressiva sintonia com a harmonia universal. Vamos nos sentindo cada vez mais partícula da harmonia universal, da paz universal. Essa é a paz em que eu acredito, muito mais do que a paz de Washington ou de Moscovo, do que a paz negociada pelos israelitas e pelos palestinianos. E eu acredito na paz que brota de cada um de nós, que cada um de nós sabe encontrar de si para consigo, assumindo-se como partícula de harmonia universal, de inteligência universal, de sabedoria universal, e a sabedoria está aí. É necessário sintonizarmos com ela, mas está aí. Até chegarmos ao patamar que eu considero superior.
até nos sentirmos profundamente partícula de amor universal, sem qualquer interesse. Até somos capazes de olhar para aquele que nos tenta agredir e pensarmos: coitado, ainda não sabe mais, como é que eu posso ajudar? Até amarmos aquele que nos tenta agredir como a nós mesmos. Até amarmos a pedra da calçada como a nós mesmos. Aí somos, de facto, uma partícula da harmonia universal, uma partícula do todo universal, ou, se quiserem, uma partícula de Deus. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Doutor Portela, pela sua apresentação.